Olá pessoal, boa tarde. Se vocês estiverem me assistindo de manhã, então bom dia, ou de noite, boa noite. Hoje eu vim falar sobre um tema que eu gosto muito de discutir, que é culpa e responsabilidade. Muita gente faz confusão entre ser culpado e ser responsável. E às vezes as pessoas até se assustam quando ouvem assim, você é responsável. Fala assim, não, mas não fui eu que causei isso. Mas não se trata da causa em si. Vamos ver. Quando você tem um problema, você pode apurar a responsabilidade ou a culpa. Beleza. os dois são importantes. É importante que a gente apure os dois. Mas existe um que deve ser tratado prioritariamente, em detrimento ao outro. Eu vou dar um exemplo muito simples. Tem um monte de exemplos bobos que a gente pode usar, que é o seguinte. Você é o piloto de um avião e o cara que abastece o avião não fez o abastecimento correto. Então você está lá voando e você percebe que o combustível não vai dar para você chegar naquele aeroporto que você quer. Você vai ter que parar antes. Você pode fazer duas coisas. Ou você dá o seu jeito, faz um pouso forçado, para em outro aeroporto, ou dá um jeito. Ou cruza os braços, porque afinal de contas não é culpa sua que o avião tenha partido com pouco combustível. Eu não sei quais são os procedimentos na prática, se o piloto tem como saber se ele tem combustível suficiente ou não, mas eu estou só dando um exemplo. Você pode cruzar os braços e chamar o cara, não vou fazer nada, porque afinal de contas o carinha que abastece deveria estar aqui para me ajudar a resolver isso. Ele é o culpado, realmente. Mas quem é responsável pelo avião naquele momento é o piloto. Se um médico está operando e de repente não tem um recurso, não tem uma ferramenta, ou mesmo se o médico não causou aquele ferimento no paciente, ele poderia cruzar os braços e dizer que afinal de contas ele não é culpado pelo paciente estar com aquele problema, portanto ele não deve fazer nada. São exemplos muito bobos, bem básicos, mas é para a gente entender qual é a diferença. E levando isso para o âmbito da gestão, quando você tem problemas reais em uma empresa e você precisa estabelecer responsabilidade e estabelecer culpa, eu volto a dizer, eles devem ser tratados separadamente, porque o culpado nem sempre vai fazer parte da solução. Quem vai fazer parte da solução prioritariamente é o responsável. Então, se você tem um problema, você apura a causa e... Óbvio que toda a causa e todo culpado deve ser apurado. Afinal de contas, no caso de um crime, a gente quer que aquele culpado seja punido. E no caso mais leve de um problema empresarial, a gente quer que aquilo não aconteça novamente. A gente precisa identificar por que aquilo aconteceu, fazer uma investigação e ver por que aconteceu, quem foram os culpados por aquilo acontecer e quem são os responsáveis para que não aconteça e que esse problema do momento seja resolvido. Então, é importantíssimo que sejam tratados de formas distintas. Os culpados precisam ser responsabilizados posteriormente por causa disso, mas volto a dizer, nem sempre o culpado vai fazer parte da solução. Nem sempre o culpado por você estar trabalhando no final de semana vai estar com você naquele final de semana te ajudando a resolver o problema. Ele vai ter que ser chamado a atenção depois, ver qual procedimento não foi seguido, o que levou, quais foram o conjunto de fatores, qual foi o conjunto de fator que levou àquele problema. E aí você vai estabelecer culpa. Sempre que alguém te disser que você é responsável por algo que você não teve culpa de estar errado, não se sinta ofendido. Na verdade, se alguém está lhe atribuindo essa responsabilidade da solução, é porque essa pessoa confia em você, muito possivelmente mais do que confia naquela que é culpada, naquela que causou aquele problema. Então, se em algum momento você for selecionado para resolver um problema que não foi causado por você, pensa bem, porque isso pode não ser uma punição. Na verdade, você está sendo condecorado por ter as habilidades necessárias para resolver aquele problema. É importante que isso esteja claro. Culpado e responsável nem sempre serão a mesma pessoa. Nem sempre vão trabalhar juntos e nem sempre vão estar envolvidos na mesma atividade. Talvez a solução seja só do responsável, sempre. Esse cara vai se sentir crucificado em determinado momento, porque ele sempre vai ser responsabilizado por problemas causados por outros. Mas aí tem que ser investigado. Tudo bem, esse cara ele é pago para resolver problemas. Ok, sem problema. Sem problema. Com problema.
com o problema. Ele vai ser sempre remunerado para resolver problemas que não foram causados por ele. Mas o que tem sido feito com aquele pessoal que sempre causa problemas? De onde vêm esses problemas? Quais são os motivos, quais são os processos, as pessoas envolvidas? O que está acontecendo de errado lá atrás para esses problemas sempre chegarem aqui na frente? Ok? Eu acho que é um assunto bem legal de ser discutido, ser tratado em reuniões, sempre que você se deparar com situação de problema, que você não esteve diretamente envolvido na causa, mas você agora está envolvido diretamente na solução. Pensa bem, isso não necessariamente é uma coisa ruim, pode ser realmente ser uma coisa boa. Você vai se destacar resolvendo problemas, não só os seus, mas os problemas causados por outras pessoas. Então, mantém o sangue frio, analisa, resolve, dá o seu jeito, junta a sua equipe, junta os esforços necessários para resolver aquele problema. Em paralelo ou posteriormente, analisa por que aquele problema aconteceu. Ok? Não pode deixar de lado, não é só focar. Eu sempre falo isso no meu trabalho, eu falo, vamos focar na solução. Porque cria-se uma estática muito grande quando você depara com o problema, você bate no problema e aí a gente fica procurando aqui quem foi o culpado e você não avança na solução. Então, na minha opinião, eu acho que você tem que, você bateu aqui no problema, tudo bem, a gente tem que procurar o culpado sim, mas enquanto isso a gente avança para a solução e em paralelo você procura o culpado, ok? Não é para dar um tiro no culpado não. Mas você avança em direção à solução e em paralelo você analisa as causas daquilo. Às vezes até é necessário que você analise a causa para procurar a solução. Isso pode estar envolvido diretamente também, mas serão várias circunstâncias, vão ser vários cenários, você vai ter diversas formas de analisar aquilo. But, sempre com foco na solução. O foco principal tem que ser solução. Tem gente que é muito focada na culpalogia, né? Estabelece-se que o importante é estabelecer culpa, principalmente quando não é dele, né? Quando o cara não é culpado e também muitas das vezes não vai ser o responsável, foca-se muito na culpa. Quem é o culpado? Pô, esse cara fez errado, isso daqui tá errado, e você não avança para o que está certo, porque você perde muito tempo focado naquilo que é errado. É o que eu chamo de culpalogia. Você, culpado, tem alguma coisa errada? Alguém é culpado. Isso é óbvio, alguém é culpado. Mas aí, você vai parar nisso? Todo o seu esforço vai ser em culpar alguém. Quando você faz isso, você se afasta da responsabilidade de resolver. E todo mundo é responsável pela solução. A solução tem que partir de todo mundo. A culpa não necessariamente. A culpa, por assim dizer, vai ser de um grupo menor de pessoas. Bom, espero que sim. Esse é o panorama que a gente espera. Que poucas pessoas errem e muitas pessoas se envolvam na solução. Então, quando você simplesmente atribui culpa, você está se isentando da responsabilidade. É como se você dissesse assim, olha, não fui eu que causei, o problema não é meu, procura o culpado aí e faz ele dar um jeito. Mas se você realmente quer resolver o problema, você tem que mudar a sua atitude. A sua postura não pode ser essa. Porque o cara que está errado, o cara que errou, que gerou aquele problema, ele pode não ter as ferramentas para resolver isso. E de repente você tem. Mas como você não foi o culpado, você não quer participar daquilo. Isso é muito ruim, ok? Mudança de atitude, vamos focar no positivo, focar na solução, analisar o problema em paralelo. Veja bem, eu não estou dizendo para não analisar o problema e não analisar o culpado. O culpado precisa ser responsabilizado, o culpado precisa admitir que errou, a gente precisa trabalhar com esse culpado, a gente precisa trabalhar os métodos que envolveram, os métodos que foram utilizados pelo culpado. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas, principalmente, volto a dizer, foco na solução, foco principal na solução. Ok? Senão a gente para só na culpa e ninguém anda para lugar nenhum. Então essa é a minha mensagem de hoje. É um assunto que eu gosto muito de falar, por isso que eu falei muito. Mas eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. O que você acha? Primeiro solução, primeiro identificação do culpado. Fala pra mim, qual é a melhor atitude a ser tomada diante de um problema? E aí, foco na solução, foco no problema, foco na culpa, foco no responsável. E aí, culpado ou responsável? Vai lá.
por favor, manda um comentário. Por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, clica aqui embaixo, subscribe, se inscreva. Isso é muito, muito importante pra gente. Muita gente já me segue lá no Instagram, mas ainda não se inscreveu aqui no YouTube. Se você estiver assistindo no YouTube, se inscreve aqui no YouTube. Se você estiver assistindo no Facebook, se inscreve aqui no Facebook também, falou? Um forte abraço e fiquem bem, como diria meu chefe. Tchau, tchau.